Muito boa noite. Na sua tela, mais uma edição do Jornal 10 desta semana. Seja bem-vindo. Vamos às manchetes de hoje. Desabamento de um prédio de 2 pisos causa pelo menos um morto na cidade da Praia. Quinta edição do Festival Nacional de Teatro Sala em Cena arranca de 15 a 18 de junho. O Governo decidiu atribuir o passaporte diplomático a Gracelino Barbosa. Atentado no Reino Unido, mais 3 detidos no âmbito da investigação. Coreia do Norte rejeita categoricamente condenação da ONU. Lei marcial declarada no sul das Filipinas após confrontos com o Estado Islâmico. Continuação de boa noite. Comecemos esta edição pelas principais notícias nacionais. Pelo menos uma pessoa morreu hoje, vítima do desabamento de um prédio no bairro da Fazenda, na cidade da Praia. Mais 5 acidentados deram entrada no Hospital Agostinho Neto, que, segundo informações apuradas, estão fora de perigo. Uma delas recebeu alta no início desta tarde. O desabamento de um prédio de 2 pisos esta manhã no bairro da Fazenda, cidade da Praia, provocou pelo menos um morto. Segundo a diretora do Banco de Urgência do Hospital Agostinho Neto, 6 pessoas de sexo masculino deram entrada no hospital na sequência do desabamento do prédio. Das 6 vítimas, pelo menos uma pessoa morreu. Avança. Deram entrada no hospital 6 acidentados. Um do sexo masculino, que não foi possível a sua identificação, que veio já sem sinais de vida, um politraumatizado grave, traumatismo crânioencefálico grave, vários traumatismos a nível dos membros, portanto estava em paragem cardiorrespiratória, foi tentando a reanimação sem sucesso, portanto evoluiu para óbito. Mais os 5 acidentados, todos do sexo masculino, com uma idade entre os 21 e 46 anos, um com uma fratura exposta a nível dos membros inferiores e que foi para o bloco operatório. Tivemos mais um com um traumatismo crânioencefálico ligeiro que está internado pela neurocirurgia. Um jovem que apresentava ferimentos leves, inclusive já teve alta, e mais 2 que ainda estão em observação. Os 5 operários que estavam presentes no local deram entrada no hospital conscientes, o que permitiu as suas identificações, dizia a diretora numa entrevista à TIVER. As pessoas foram devidamente acidentadas e, excepto o óbito, apresentavam um nível de consciência que permitiu-lhes dar toda a informação, inclusive com os nomes, portanto 6, 5 estavam conscientes, identificaram-se e estão na sequência do acidente, e o outro que foi óbito. Portanto, na sequência do acidente deram entrada 6 acidentados do sexo masculino. As 5 vítimas que sobreviveram têm idade compreendida entre os 21 a 46 anos e todos já foram identificados. Portanto, temos o Sr. Adilson Barros, Domingos Moreira, Clarindo Varela, Euclides Tavares Sanches e o Sr. Anildo Semedo. O edifício em causa fica situado na Avenida Cidade de Lisboa, na Fazenda, entre o prédio dos Irmãos Correia e o do Quim Negócio. Segundo informações apuradas, os 6 trabalhadores, nomeadamente pedreiros e seus auxiliares, estavam a trabalhar para reestruturar o prédio, que, ao que tudo indica, estava muito degradado. Um caso para se apurar os pormenores e consequências das reais causas desta tragédia. A 5ª edição do Festival Nacional de Teatro Sala em Cena, sob o lema Teatro Sabina Jatsal, vai de 15 a 18 de junho na cidade de Santa Maria e cidade dos Espargos, contando com a participação de 8 grupos. O único Festival Nacional de Teatro que privilegia os grupos de Cabo Verde irá trazer, segundo o Lavo da Luz, uma programação rica e diversificada com os grupos oriundos de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago. Este ano, portanto, infelizmente não conseguimos, não é possível trazer grupos de todas as ilhas de Cabo Verde, então ao longo dos anos vamos privilegiando determinadas ilhas, de forma que
tenhamos, ao longo do tempo, todas as ilhas de Cabo Verde representadas no festival. No entanto, Olavo da Luz ressaltou que tem sido prática a ideia de trazer pelo menos um grupo teatral de Portugal. Mas, no entanto, vem sendo prática trazer também pelo menos um grupo do estrangeiro. Portanto, agora, na quinta edição, vamos ter um grupo de Portugal. Vamos ter um grupo que vem de Lisboa, com 2 atores, que vai trazer uma peça com o nome de Desparaíso, portanto, que é o contrário de Paraíso, que é o projeto Musgo Produção Cultural. Tem um ator cabo-verdiano que vive em Portugal há muitos anos, ator profissional, e que tem também um ator português. Este festival vai decorrer em Santa Maria e pela primeira vez vão descentralizar os espetáculos, visto que o festival é originário da cidade de Santa Maria. Para além dos espetáculos de teatro, a Ilha do Sal terá outras atividades. Vamos ter stand-up comedy com três espetáculos diferentes, de 3 atores, 2 vindos de São Vicente e 1 da Ilha de Santiago, mas também há já atividades que já são tradicionais no Festival Sal em Cena, que é um desfile de palhaços pelas ruas de Santa Maria durante o dia. Normalmente temos um espetáculo de música também inusitado no estúdio 32, tem uma varanda. Normalmente nós pomos lá um artista, este ano também vai ter, no ano passado foi com o Sandro, que é muito conhecido na Ilha do Sal, com o seu violão. Este ano também vamos ter um artista surpresa na varanda do Estúdio 32. É um espetáculo pelo público, as pessoas que normalmente passam na rua deparam-se com um espetáculo inusitado e param para assistir. Tem sido um esforço, por um lado, porque fazer eventos culturais com essa abordagem que privilegia a questão artística, não tem fins comerciais, portanto o Festival Sal em Cena tem sido produzido graças a parcerias muito boas com os operadores económicos de Santa Maria, que felizmente colaboram normalmente com aquilo que oferecem, digamos assim. Palavras de Jó, até que a fama nos separe, Belimundo, Nossa Herança, Persona, Dom Quixote na Terra e Desparaíso são os nomes das peças teatrais que vão estar nessa quinta edição do Festival Nacional de Teatro Sal em Cena. Este Festival Nacional de Teatro Sal em Cena conta com o apoio institucional da TIVER, um evento que privilegia grupos de Cabo Verde. Para o diretor-geral da TIVER, o festival em si é um grande evento de produção da cultura nacional, eis uma das razões fortes da parceria. Pela primeira vez, este Festival Sal em Cena, que já está na sua quinta edição, vai ter apoio institucional da televisão independente de Cabo Verde. O diretor-geral da TIVER salienta que associamos ao Sal em Cena precisamente também para dar oportunidade que este extraordinário festival que acontece anualmente em Santa Maria e nos Espargos possa também chegar a outros cantos do país e da nossa diáspora. O que justifica esta parceria para Cabral Gomes é que o festival em si é um grande evento de produção da cultura nacional. Para além de ser um festival nacional, é um festival também que dá alguma atenção a grupos que estão no estrangeiro com cabo-verdianos no seu seio. A TIVER não podia ficar indiferente ao repto do Ministério da Cultura e abraçamos então este projeto, na certeza, porém, que em próximas edições estaremos melhor posicionados para ampliar o nosso nível de participação e de outras produções que o Sal em Cena encerra. Falou ainda que a TIVER vai dar uma cobertura privilegiada a esta quinta edição do Sal em Cena, com apontamentos informativos especiais, entre outras expressões de apoio. Com um tipo de documentário que poderá ser visto depois da semana do Sal em Cena, de maneira que as pessoas que não estiverem no Sal, que estão também na diáspora, vão poder acompanhar minimamente o Sal em Cena. Rogamos que tudo corra de feição,
tal como é a pretensão do grupo promotor do Sala em Cena. Seguramente também que quando o festival for um sucesso, todo o país estará maravilhado, porque teremos grupos que espelham precisamente o âmbito nacional deste festival, para que as próximas edições sejam também de renovados sucessos. Esta edição deste Festival Nacional de Teatro, que decorre 15 a 18 de junho, desta vez acontece em Santa Maria e também em Espargos. Após 5 anos da vigência da Lei VBG em Cabo Verde, o ICIEG apresentou hoje os resultados de um estudo sobre o impacto da mesma na sociedade cabo-verdiana. Durante o estudo de avaliação do estágio da implementação da Lei VBG, constatou-se que nos últimos 3 anos houve uma diminuição do número de denúncias da violência baseada no género, conforme avança Dionara Anjos. Apesar dessa diminuição, as denúncias são elevadas e diversos casos da VBG ainda estão pendentes para resolver, disse. Só que a gente não pode considerar essa diminuição que seja uma diminuição bastante expressiva. Houve sim uma queda, mas a gente mantém mais ou menos no mesmo nível do número de denúncias. E aí, quando a gente analisa a resolução desses processos no tribunal, a gente realmente vê que ainda há um número excessivo de processos que se encontram ainda na Procuradoria, pendentes na Procuradoria, né? Então, isso também foi um problema abordado, um problema levantado, e também com a auscultação dos profissionais da área de justiça, né? Também eles próprios levantam essa questão, né? Alegando de muitas formas o número elevado de processos, porque se nós observarmos desde a entrada em vigor da lei até agora, deram entrada nas procuradorias do país em torno de 16 mil processos. E desses 16 mil processos, vamos dizer, 7.800 e pouco, quase 8 mil, foram resolvidos, e o restante ficou pendente, 8 mil e tal, ainda está pendente na Procuradoria para resolução. Para a consultora houve diversos progressos, mas ainda existem muitos desafios a serem superados. Entretanto, disse que a ICIEG tem trabalhado na questão da sensibilização. Como progressos, nós podemos elencar diversos, vamos dizer. Nós temos no âmbito da sensibilização e prevenção, no âmbito educativo, né? O Ministério da Educação está trabalhando o plano estratégico da educação, e nesse plano se inclui a transversalização da abordagem de gênero. Isso quer dizer que vai se tratar questões sobre gênero em todas as disciplinas. Então isso já é um grande passo no âmbito educativo, no âmbito da sensibilização e prevenção. Nós temos também a implementação dos centros de apoio à vítima, que são centros para dar um suporte à vítima. Como principal desafio, destaca a implementação do Fundo de Apoio às Vítimas, de forma a ter recursos necessários para a sustentabilidade das diferentes medidas. Agora é necessário implementar esse fundo. Com esse fundo, a gente vai ter os recursos necessários para a implementação da Lei VBG. E isso a gente apresenta como um grande desafio, que é a sustentabilidade das medidas. É necessário não só que os setores, né, como a educação, a saúde, a justiça, a polícia, assumam a responsabilidade com a implementação da Lei VBG, mas é necessário também que se tenha recursos para a implementação da Lei VBG. E o fundo é uma estratégia para a angariação de recursos, além da necessidade também de dotação orçamental, e que com essa assunção dos setores, cada um também pode planejar suas medidas e orçamentar suas medidas também. Houve uma diminuição do número de denúncias, porém, segundo outros estudos, aumentaram o número de casos. A líder do PAICV mostra-se preocupada com a privatização e reestruturação dos TACV, considerando esta decisão um desmantelamento da bandeira. E quanto aos TACV, o que foi prometido, e penso que todos os cabo-verdianos ouviram, foi a reestruturação, uma promessa de reestruturação para a privatização. Mas dos dados que nós tivemos hoje e que vamos analisar de forma ainda mais aprofundada para podermos oportunamente ter um posicionamento com base em todos os dados, é que neste momento se está praticamente a desmantelar a companhia de bandeira, porque já se anunciou que o governo vai se apoderar de 49% da Binter, sem se dizer como. Já se anunciou que os TACV vão deixar de ter os voos domésticos, vão passar para a Binter. Portanto, a questão que se coloca é se essa empresa
vai ter um monopólio. Perante esta decisão, Janiro Fralmada diz que ainda há um conjunto de dúvidas que até agora não foram esclarecidas, acrescentando que o processo foi feito com absoluto secretismo. Neste momento há um conjunto de dúvidas que estão no ar e os cabo-verdianos devem estar a perguntar-se como é que para um negócio desta natureza, mexendo num setor estratégico, numa empresa com as características dos TACV, o governo não socializa o plano de reestruturação que ninguém conhece, absolutamente ninguém. A oposição pediu desde a semana passada e sequer mereceu uma resposta por parte do governo, mas naturalmente que nós encaramos essa notícia pela forma como foi anunciado, sem os dados necessários e pela forma como o processo foi feito, com um absoluto secretismo e sem dar à nação o conhecimento de como se pretende gerir ativos estratégicos para o desenvolvimento do país, nós temos de encarar a questão primeiro com preocupação e ter a responsabilidade e ponderação necessária para primeiro termos conhecimento de todos os dados. A oposição diz não conhecer as medidas estabelecidas pelo governo a quando da reestruturação dos TACV. A companhia de bandeira que serviu os cabo-verdianos desde a independência deixa de efetuar voos interilhas a partir de agosto próximo. O presidente da Câmara do Turismo recebe o grupo parlamentar do PICV para juntos perceberem a posição desta instituição relativamente ao ambiente de negócio no país. O presidente da Câmara do Turismo recebe o grupo parlamentar do PICV para juntos perceberem a posição desta instituição relativamente ao ambiente de negócio no país, sendo que o financiamento é um dos problemas que o setor privado tem vindo a subsistir. A líder do grupo parlamentar do PICV ressalva o seguinte: assumamos hoje que este desafio continua a existir e nos sentemos para analisar com os players do setor quais as soluções que podem ser implementadas, primeiro delineadas, depois negociadas e posteriormente implementadas. Para o presidente da Câmara do Turismo, foi uma satisfação receber esta visita e toca a alguns pontos que foram tratados. De como é que a Câmara do Turismo está a organizar-se na Ilha de Santiago. Nós, neste momento, temos estado a trabalhar muito afincadamente nos municípios, nos diversos municípios da Ilha de Santiago. Hoje de manhã estivemos no município da Cidade Velha, amanhã vamos a Santa Catarina, há dias estivemos no Tarrafal, Órgãos, Picos, São Miguel, etc. Esses encontros que o grupo parlamentar tem feito visam recolher subsídios para debater sobre o setor privado e o ambiente de negócio da sessão parlamentar que se inicia em maio. O governo do Ulisses Correia Silva disse que irá atribuir passaporte diplomático ao atleta Gracilino Barbosa, isso devido ao mérito que teve ao longo da sua carreira. O anúncio foi dado durante a homenagem que o governo fez ao medalhista paralímpico. À semelhança do que aconteceu com o campeão do mundo em kitesurf, o governo decidiu também atribuir ao Gracilino Barbosa esse passaporte que irá facilitá-lo nas fronteiras mundiais por onde ele representa a bandeira nacional. Por isso, nós fizemos esta distinção, mas por isso também nós vamos atribuir ao Gracilino o passaporte diplomático, que só se atribui a título muito excepcional, para além daquilo que são as entidades que por cargo, por função têm direito, mas para as pessoas que se destacam a nível do desporto, a nível da cultura, mas que se destacam para um nível superior, a nível de campeões mundiais, justifica-se, sim senhor, a atribuição de um passaporte que o torna um embaixador de Cabo Verde. Acrescenta ainda este governante que o governo vai criar um estatuto especial para os atletas das grandes competições. Nos próximos tempos, estou a referir no mês de junho, julho, onde vai haver o Conselho Nacional de Desporto, de regulamentar e definir um quadro muito claro relativamente a apoios e incentivos de atletas da alta competição. Quadros excepcionais para apoios excepcionais
para aqueles também que são excepcionais. E é assim que nós conseguimos motivar para que todos possam pretender e sonhar alcançar níveis elevados. Para Gracilino Barbosa, essa atribuição é mais um incentivo para sonhar ainda mais alto com a bandeira de Cabo Verde. Eu acho que Cabo Verde merece, nós merecemos. Isso é a mesma coisa que meter gasolina num carro, sentir que o carro está completamente seguro e que vai fazer a viagem toda. É a mesma coisa que eu vou fazer porque receber o reconhecimento da minha terra, da minha família, faz com que me sinto mais enaltecido nesse aspecto. E é uma luta e temos que continuar a lutar sempre para isto. Com o passaporte diplomático, Gracilino Barbosa tem mais chance de representar Cabo Verde nos países que ainda não atuou, que este atleta já representou o país em 19 países. O atleta Gracilino Barbosa foi galardoado pelo Governo de Cabo Verde com o 2º grau da Medalha de Mérito Desportivo, como reconhecimento das suas conquistas no 9º Campeonato Mundial da Federação Internacional de Desporto para Atletas com Deficiência Intelectual, que decorreu em Bangkok, na Tailândia. O medalhista paralímpico cabo-verdiano Gracilino Barbosa arrematou 3 medalhas de ouro no Campeonato Mundial para os atletas com deficiências intelectual, que aconteceu em Bangkok. Para o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, esta homenagem é mais do que merecido. Porque é muito merecido. Um grande campeão que nós temos aqui conosco simboliza aquilo que é e que deve ser o nosso Cabo Verde. Acreditar, lutar, ser perseverante, ultrapassar as dificuldades, saber a origem das nossas vidas, das nossas vivências, das nossas famílias, e ter capacidade de competir a nível global. É isto que o Gracilino traz como lição, que podemos ir até onde pudermos ir e sabemos valorizar o esforço individual. Esta vitória é do Gracilino. Acrescenta ainda Correia e Silva que esta vitória de Gracilino e de todos os outros campeões cabo-verdianos é um desafio para os governantes. Isso, como explica, impõe-nos a nós, enquanto entidades e agentes de governação e de definição de políticas públicas, um grande desafio. Ele está muito mais à frente daquilo que são as nossas políticas, daquilo que são os nossos meios, daquilo que são as construções que ainda nós precisamos desenvolver para o nosso desporto. E agora é de facto um grande desafio. Nós temos que correr mais e melhor para podermos alcançar o Gracilino, para podermos colocar Cabo Verde num patamar desportivo muito superior àquilo que tem hoje. Para Gracilino Barbosa, que também foi homenageado ontem na sua cidade natal, no Tarrafal de Santiago, disse que este feito é de todos os cabo-verdianos e que devemos todos unir para o desenvolvimento do desporto nacional, porque o desporto educa. Para isso, eu digo sempre que o desporto educa, porque eu tenho que ter um comportamento exemplar, porque eu estou a vestir uma camiseta ou um símbolo de Cabo Verde, eu tenho que me comportar com o passaporte de Cabo Verde por causa do aeroporto, por causa da situação dos serviços. Então digo sempre que o desporto acaba também por nos educar a ser homens. Por isso continuemos a lutar, continuemos unidos ao desporto, que o desporto merece mais e nós podemos dar. Obrigado. Este é mais um dos cabo-verdianos que levam a nossa bandeira além fronteiras e que merecem um tratamento especial. Opiniões fortes a partir de agora, acompanhe. Opiniões fortes. O elenco semanal. Caros telespectadores e rádio ouvintes da Rádio Dia e da TV Tiver, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. No passado dia 19 de maio, a cidade da Praia comemorou mais um aniversário. É sempre uma oportunidade para fazermos um balanço, sobretudo os que vivem e trabalham aqui na cidade capital do país. A cidade da Praia, se
fizermos um balanço do que foi seu percurso, sobretudo no pós-independência, de 1975 para frente, podemos constatar que muita coisa melhorou. Hoje temos uma cidade melhor em termos de requalificação urbana, temos uma cidade melhor em termos de saneamento. Saneamento aqui, sobretudo, para quem conheceu a praia nos inícios da década de 90, sobretudo ao nível da recolha de lixo, a cidade da praia era muito pior do que hoje. Portanto, há um conjunto de avanços a nível das infraestruturas desportivas. Hoje temos melhores infraestruturas desportivas do que na altura, sobretudo a nível da prática do futebol, por exemplo. Há ainda outras modalidades carentes, mas a nível do futebol houve progressos interessantes. Mas se fizermos este balanço, nós concluímos que muitas coisas melhoraram. Mas há também muitos desafios. Desafios que são fruto do próprio processo de desenvolvimento da cidade. Hoje, a cidade da Praia tem a volta de 150 mil habitantes, o que traz só por si só um conjunto de grandes desafios. 2 ou 3 desafios a apontar serão os seguintes. Ao nível do trânsito dentro da cidade, é evidente que cada vez mais circular no centro da cidade, sobretudo nas horas de ponta, vai se tornando mais caótico. Isto fruto do aumento do nosso parque automóvel. Ou seja, há cada vez mais cidadãos, famílias, com acesso à viatura privada, à viatura própria. Isto traz desafios, maiormente numa altura em que o nosso serviço de transporte público atualmente não é melhor. Temos muitas deficiências no nosso sistema de transporte público. Quando eu digo transporte público, aqui incluo quer os autocarros, quer os táxis, quer os IACs que deambulam pela cidade. É preciso se pensar rapidamente na construção de um terminal rodoviário à entrada da cidade, em São Filipe, para reorganizarmos o trânsito. Uma medida de fundo que vise, vamos pensar o seguinte, se os IACs que vêm do interior de Santiago fizerem as suas descargas de passageiros e de mercadorias neste terminal em São Filipe, os IACs não precisarão de entrar na cidade, desde que a partir desse terminal se consiga montar um sistema de escoamento via autocarros e via táxis para dentro da cidade. Seria uma contribuição enorme. Também a médio prazo devemos pensar num outro terminal à entrada do lado do Instituto Piaget, ou seja, para quem vem de Cidade Velha. É preciso pensar nessas duas possibilidades. Eu sei que isto levaria a uma reconfiguração total no nosso sistema de tráfego, sistema de transportes, e um investimento financeiro também interessante, mas é necessário e temos que pensar nessas possibilidades. Uma outra área que também penso que a cidade carece de uma rápida intervenção é ao nível do sistema de proteção civil. Nós precisamos urgentemente de um quartel de bombeiros na zona sul da cidade. Vejamos o seguinte, o nosso quartel principal e único está situado na Fazenda, já é bastante antigo, já lá está há muito tempo. A cidade cresceu. E se pensarmos que toda a zona sul da cidade, vamos imaginar o seguinte, por exemplo, uma situação de emergência em Palmares, ou na Cidadela. A que distância está do quartel da Fazenda? Uma distância grande. E se pensarmos ainda numa emergência em plena hora de ponta, o tempo que se gasta para uma equipa de salvamento dos bombeiros sair da Fazenda até chegar à Cidadela é um tempo ainda bastante. Portanto, precisamos de uma estrutura, de um complexo de proteção civil, como realce aqui para o Corpo dos Bombeiros, para servir a zona sul da cidade da Praia. Um último aspecto, ainda relativamente à cidade da Praia, há várias questões, mas destaco aqui apenas mais uma. A cidade da Praia registra um aumento significativo de indivíduos que optam
por utilizar a bicicleta como meio de transporte. Até meio de transporte para se deslocar aos locais de trabalho. Só que atualmente a mobilidade urbana por dentro da cidade por via da bicicleta é muito perigoso, porque não há acessos adequados, não há condições e os ciclistas estão permanentemente em competição com os motoristas dos automóveis e dos caminhões. Há que pensar numa ciclovia que atravesse a cidade, de Vila Nova até Palmarejo, por exemplo. Sei que tecnicamente pode não ser fácil, mas podemos pensar nessas possibilidades. E estas áreas, penso que são desafios futuros. Dentre vários outros desafios, destaco apenas esses, mas são os desafios que eu vejo como prioritários para este momento. Pronto, acabamos por dedicar o programa de hoje exclusivamente só à cidade da Praia, numa altura em que completamos 159 anos de existência. No próximo ano a cidade estará completando 160 anos de existência. Espero e penso que a autarquia e a sociedade civil e o governo planifiquem uma comemoração à altura da dignidade que a cidade merece, mas que ao longo deste ano também possamos refletir um pouco mais sobre a cidade da Praia, sobre os seus desafios. Não falamos aqui da questão da segurança, que também é muito pertinente e muito atual. Há várias questões que no próximo ano, ao completarmos 160 anos de existência, temos que refletir profundamente e encontrar soluções de melhoria. Portanto, desejo a todos os telespectadores e acompanhantes deste programa uma boa semana e estaremos aqui de volta na próxima quarta-feira, na hora de sempre. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Vamos conhecer agora as principais manchetes de África. Líbia. O embaixador americano para a Líbia, Peter Bott, promete apoio de Washington ao governo líbio durante breve visita ao país, a primeira em 3 anos. Costa de Marfim. 3 antigos combatentes rebeldes desmobilizados foram mortos em Boaco, em recontro com a polícia, num protesto sobre o término dos pagamentos de bónus. A Congo Democrático. O Procurador-Geral Flori Numbi inicia a investigação ao antigo ministro Clement Kanko sobre alegações de envolvimento na violência lançada por milícias e que esteve na origem da morte investigadora da ONU. África do Sul. Centenas desfilam em Pretória contra crescente número de ataques a mulheres e crianças. Tunísia. Milhares participam em funeral de manifestante morto em recontros no Sul. Autoridades advertem para aumento de violência com manifestações sobre questões sociais e laborais.